Estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E a minha convidada desse bloco faz parte do trio e grupo musical Cantores de Deus e está lançando seu segundo livro, Entretantos. Esse é o título do livro, uma obra poética e biográfica que a gente vai ter o prazer de desfrutar em parte aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Carla Fioravante. Conversamos sobre o seu primeiro livro, não poderia deixar de convidá-la para poder estar aqui e falarmos do segundo. Bem-vinda. Obrigada, Márcio, mais uma vez. Tá tudo bem com você? Bem, graças a Deus, muito feliz com o lançamento do segundo livro, né? Muito bem. Eu dizia aqui para Carla, gente, tá bonita como sempre, né? Você concorda? Não é? E o livro também tá lindíssimo, eu estava olhando aqui, da capa ao interior. Para você desfrutar do livro, já vou dar uma folheada aqui para você ver como é que é. Tá bonito, viu? A gente fez com couchê, né, que é um papel mais fotográfico. Outra qualidade, né? Mesclamos com fotos minhas, que não deixa de ser uma Chega autobiografia aqui, minha. ó. E com fotos de algumas viagens que eu fiz, de alguns lugares específicos. E misturando aí crônicas, poesias. Poesia é beleza, né? Então o livro tem que exprimir isso aí também, né? Poesia é dor, poesia é alegria. Pois é, pois é. Qual foi a ideia do livro, Carla? Eu segui a linha do entre, porque o meu primeiro livro é Entre Pausas e Reticências. E o entre é esse espaço, né, que a gente tem exatamente entre as situações, entre saudades, entre poesias, entre partos, entre partidas. Então eu segui entre tantas coisas, né? E entre tantos eu quis seguir essa linha. E entre tantos, porque tantos detalhes que a gente pode observar, eu como ser humano comum, simples aí, que viajo pelo Brasil todo já há 20 anos, posso constatar que, como eu disse, a poesia dói, a poesia é alegria, e observar a poesia nas pessoas, nos gestos diários que a gente vive, não deixa de ser também uma arte. Eu acho que tem certas formas, tem certas coisas que a gente não consegue exprimir senão por poesia. É o sublime, né? Talvez a gente estenda um pouquinho o dedo para alcançar o mundo das ideias, ou aquele mundo subjetivo que a gente não consegue responder em palavras, mas a gente tenta em poesia. O que desperta a poesia em você? Não é? Porque eu acredito assim que todo mundo, Carla, tem uma alma poética. Não é? Por que a poesia ela é tão impactante? Porque ela tem ressonância dentro do coração humano. E só ressoa porque tem algo de poesia lá. Agora, é uma arte fazer a poesia também vir para fora, não é? Você se educar na arte de se exprimir de maneira poética. O que é que faz a Carla ser poeta? Eu acho que são os detalhes. Qual é o teu catalisador? O poeta sempre é um bom observador de detalhes. Então, eu acho que em cada lugar que eu vou, em cada pessoa que eu posso observar, eu capto alguns detalhes, situações. Eu acho que o poeta só consegue exprimir um pouco da sua poesia se ele consegue perceber algumas coisas que são invisíveis, talvez, à maioria, à massa. Então, acho que o poeta, inclusive, ele sente aquilo de maneira diferente, é uma sensibilidade diferente. E aí você rebusca. Eu não tenho uma estética muito literária, assim, porque eu não costumo trabalhar muito com rimas. Eu vou mais por aquilo que eu percebo, rebusco algumas palavras, tento algumas expressões mais minhas, assim, eu tento construir aquilo da maneira que eu percebo. Então eu acho que o poeta é isso, eu acho que consegue observar alguns detalhes que para muitas pessoas pode ser imperceptível. E por que essa combinação, escrever de forma poética e biográfica? Eu não sou uma pessoa muito objetiva, Carla, não sou. Então eu preciso muitas vezes de palavras para tentar descrever aquilo que para mim é sublime, para mim é belo. Então eu tento de tal maneira falar de mim, em poemas um pouco mais sucintos ou em crônicas um pouco mais sucintas. Eu falo muito de mim nesse livro. Eu tinha até comentado na última entrevista que a gente fez que eu ia rebuscar nas pessoas e tentar ver externamente aquilo que estava, né, dentro de mim. Mas eu acabei fazendo uma obra mais biográfica do que o anterior. O outro era um pouco mais denso, textos mais longos. Eu tenho estudado um pouco essa linguagem que as pessoas têm visto mais em redes sociais ou até em livros mesmo que a gente vê. As pessoas gostam de
de coisas sucintas, mais breves, mas que expressem o que elas estão sentindo. Eu acho que eu estou vivendo um pouco isso, até na minha vida. Então, eu acho que eu busquei falar um pouco de mim. Às vezes não é tão poético, não. Às vezes é um pouco dolorido mesmo. Às vezes são coisas que não acontecem, faz parte das expectativas humanas, que a gente espera e faz por tudo e aquilo não acontece. Quer dizer, então, é como um poeta vê a frustração. E o que acontece depois do não acontecido. Então, acho que eu relato um pouco disso, porque a gente que trabalha com música, a gente vive muito o acontecido, o imediato, o momento, e quem trabalha com arte vê a ressonância disso depois. Mas na hora, muitas vezes, você volta para o hotel sozinho, você viaja sozinho, você vai para casa sozinho. Então, a gente vive essa solidão, às vezes de uma forma muito encantadora, e às vezes de uma forma muito dolorida. Então, acho que depois de uma certa maturidade na vida, eu consegui falar dessa solidão também, entre linhas, entre tantos, entre páginas. Você, no seu segundo livro, você concorda com aquela ideia que dizem que quando um autor, um escritor conta uma história, é sempre a história dele que ele conta? Eu acho que quem escreve ficção, romance, ele acaba sendo um artista, um ator daquela história. Né? Mesmo que ele não tenha vivido. Tem muitas coisas que eu descrevo que eu não vivi, mas que eu imaginei. Mas a sua alma está ali. E a minha alma está entregue, né? Eu acho que é nua ali, naquele momento, e eu consigo, às vezes, me colocar no lugar de tanta gente que já viveu situações assim. Então, é um ato de compaixão também, você se colocar no lugar de uma situação que você observa como se fosse com você. Né? Então, acho que a gente que escreve consegue um pouco isso, de maneira a sentir a dor ou a alegria do outro. E como é que foi o desenvolvimento desse livro, Carla? Como é que ele foi acontecendo? Escrever é um exercício, sabe, Márcio? Eu escrevo todos os dias. Eu procuro e não deixar que a neutralidade me atinja na vida. Né? Eu preciso ser neutra na minha profissão de psicóloga, com as pessoas que entregam as suas histórias de vida, mas eu na vida, Carla, eu pretendo não me neutralizar. Então, desde que eu terminei de lançar o primeiro, que eu me encantei com a forma que a literatura atinge as pessoas, eu tenho escrito todos os dias. E, como eu disse, eu estudei um pouco essa linguagem, modifiquei um pouco a linguagem do primeiro, fiz textos menores, frases, palavras um pouco mais, que expressam talvez um texto enorme. Então, eu escrevo todos os dias. Né? Foi um exercício de síntese também, né? Exercício de síntese. E a gente parece que na vida, a vida vai exigindo da gente um pouco mais de síntese, né? De objetividade, de assertividade. E eu, como não sou muito objetiva, tentei trabalhar isso agora um pouco mais. Mas eu acho que viu? Porque com tanta história para contar, né? Esses entretantos são tantos, né? Tantos. E eu estava folheando o livro aqui não só para mim, mas para todos os nossos telespectadores, todos aqueles que fazem parte desse papo aberto, né? E o livro está sintético, né? Tá um livro gostoso, arejado, com fotos, não é? As páginas estão assim atraentes. Eu acho que você foi feliz na síntese. Eu espero que as pessoas gostem também e captem essa mensagem que é feita, que é uma partilha minha, né? Porque quando a gente escreve, a gente sempre se despe, né? Daquilo que a gente tem dentro. E foi mesmo, eu acho que tem alguns mais sucintos, mais breves, alguns um pouco mais extensos, mas não muito, não passa de uma página e tal. Porque é essa linguagem que hoje eu pretendo atingir as pessoas. É como você disse, eu acho que a literatura está mais ligeira. Não é? Está mais ligeira. E é uma delicadeza da gente perceber isso. Não é, alguém pode usar como estratégia, mas eu acho que é muito reducionista a gente querer usar simplesmente como estratégia. Eu acho que é atender a uma necessidade do momento. Tem muitas pessoas, como um amigo que eu encontrei ontem, ele dizia: Márcio, olha, eu consigo ler o livro página e meia por noite. Então, eu leio um pouquinho e fica lá e eu vou avançando. Então, quando os textos são muito longos e você tem que parar na metade da ideia, é desanimador hoje para muitas pessoas. Então, é gentil da sua parte, é delicado ter percebido isso e ter ido ao encontro dessa necessidade, né? Hoje a gente eu percebo muito isso na clínica,
que as pessoas estão tentando eliminar os sintomas, né? Uhum. E eu ouvi algo muito que marcou muito a minha vida. Não tente tirar de você alguns sentimentos, porque às vezes o medicamento tira, tira, mas não tente tirar de você o que é sentir, o sentimento. Então, assim, a pessoa se lamenta por ter saudade, por sentir um amor, às vezes, não correspondido, uma paixão que não aconteceu. Quer dizer, busca-se muito imediatismo sem muita profundidade. Então, assim, eu não quero um imediatismo nesse livro sem profundidade. Uhum. Talvez a pessoa busque uma palavra naquele momento que signifique, talvez, uma pomada no coração, uma resposta para a alma, mas que tenha profundidade. Não tire a profundidade de você, né? Então é preciso que a gente tenha esse equilíbrio na vida. Talvez essa delicadeza mesmo, como você colocou, de perceber o outro sem tirar a profundidade dele, de buscar uma ajuda sem tirar a profundidade daquilo que você sente, sem querer eliminar tudo daquilo que você viveu. Eu quero apagar a minha história, né? Quero esquecer o que eu vivi. Não, aquilo doeu, aquilo você sentiu, então viva aquilo, mesmo que for dolorido, mesmo que for de alguma maneira rasgado, mas é preciso sentir. Esse negócio da síntese, eu acho que ele é muito bom para quem escreve e para quem lê. Porque se você observar, quanto mais velha é a pessoa, mais sábia e mais experiente, menos ela fala. Mais observa. Quanto mais acrisolado é o escritor, mais concisa é a ideia. Então, você escrever de forma extensa, você escrever de uma forma assim, longa, ramificada, dispersa, é fácil. Você se debruçar sobre um papel e ir colocando ideias, qualquer pessoa faz. Agora, você condensar ideia, você tratar um assunto em poucas linhas, isso é difícil. Escrever fácil é difícil. Não é? Então, quem vai se entregando à arte da escrita vai percebendo isso. É fácil ser complicado. Difícil é ser simples, não é? Então, é um desafio bonito esse que você abraçou. E em meio a esse desafio, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você se percebe vendo o mundo, né? Porque eu poderia te perguntar assim, qual é a sua percepção de mundo? Mas eu queria que você me dissesse como é que você avalia a sua percepção de mundo. Como é que você se vê enxergando a vida? Recentemente eu assisti uma palestra da Adélia Prado. Eu tive essa... Boa, hein? Nossa, essa possibilidade que eu achei assim que marcou a minha vida. Ela é tão boa na palestra quanto é escrevendo? Você acabou de dizer algo que acho que refletiu muito o que eu senti nela, que foi... Ela se cala muito diante das perguntas e responde exatamente aquilo como vivência de uma forma um pouco mais sucinta, porque é muita maturidade, é uma alma que, assim, escandalosamente aberta e lúcida, né? Então, assim, eu acho que eu vejo o mundo dessa maneira. É uma ingenuidade que a gente vai perdendo, mas vai se encantando quando a gente consegue resgatar um pouco dessa ingenuidade através de gestos simples. Eu acho que minha visão de mundo é mais humanizada hoje. É um pouco mais detalhada naquilo que eu posso vivenciar no simples, como você falou, mas com profundidade. Então, a minha visão de mundo mudou bastante, porque eu era muito idealista, eu sonhava com coisas assim que não eram megalomaníacas grandes, não, mas eu imaginava que todas as pessoas buscassem os mesmos objetivos, que todas usassem dos mesmos caminhos, quer dizer, a gente vai aprendendo e diferenciando que as pessoas realmente buscam coisas diferentes e não existe julgamento de valor para isso. Nós estamos falando de uma forma de escrever, eu não estou julgando quem escreve livros enormes, de maneira alguma, eu estou dizendo que eu busquei essa linguagem e talvez a minha visão de mundo hoje seja essa, né? Ajudar um pouco mais direcionado as pessoas, olhar mais assim, sem esse toque que eu estou dizendo de julgamento que as pessoas têm muito e tentando ajudar, colaborar, contribuir, verbos que estão quase em falência no mundo atual, onde as pessoas buscam ter e esquecem de outros verbos, né, como amar, ajudar. A vida vai ficando superficializada, né, como você dizia, a gente quer anestesia para tudo, né, e depois não sabe porque se tornou insensível. Que a gente está anestesiando a alma, não é? A gente não quer saborear a dor, a gente não quer saborear
um quê de tristeza, só que sem tristeza. A gente poderia perguntar, né? Não do estilo de vida de tristeza, porque isso a própria Escritura diz que leva à morte. Sim. Não é? A tristeza mata. Mas aquele sentimento de tristeza que Deus nos permite experimentar, ele dá profundidade para a gente. Não é? Então, se eu não me permito entristecer diante de algumas situações, eu fico com aquela alma rasa, eu fico com aquela alma sem profundidade. Aí depois eu não posso reclamar que a vida não tem sabor. Né? A vida não tem sabor porque eu fui ficando só com aquele gostinho, aquilo que é fácil de viver, né? Nós somos seres falíveis. Nós acreditamos no eterno, nós acreditamos na eternidade, mas nós somos falíveis. Né? Então, nós falhamos. O caminho e o tempo não existe só para quem acerta. Então, nós temos perdas. Então, você não se permite se entristecer com uma perda de alguém muito amado, alguém muito querido. Tem que ser desumano para isso, né? Então, assim, é difícil você viver um luto, é difícil você... Mas é humano. Tem que enfrentar. É o que te torna humano. Né? E nós cremos num Deus que nos é fortaleza. E é terapêutico, né? A gente sorver essa dor, porque não adianta. Você pode enterrá-la viva no seu coração, mas ela vai estar ali. Em algum momento ela brota. Ela volta. Não é? Então, essa questão de viver o luto que você disse é um jeito de curar a dor, não é? De ficar com o que é bom dela. É necessário. Não é? Fica-se a saudade. A falta é boa, porque a gente sente falta do que fez diferença na vida da gente. Não é? Aquilo que não nos afetou em nada, passou, a gente nem lembra. Mas essa falta de alguém que foi caro, precioso para nós, isso é uma coisa boa. Não é? Como é bom, a hora que você vai embora eu sentir a sua falta, não é? Mas para que a gente fique com a saudade e com a boa falta de alguém, a gente tem que curar aquilo que não é bom, né? A gente tem que viver esse luto, enfrentar essa dor. E a gente, humanamente, precisa aprender a filtrar as coisas. O que é bom permanecer na gente. E o que é bom a gente realmente, de alguma maneira, resolver aquilo e partir para frente. Né? Porque não adianta a gente ficar o tempo todo com o pé no passado. O passado faz parte da nossa história. Mas é preciso olhar o presente e analisar como que você vai viver o futuro de uma maneira mais saudável. Buscar essa solidificação mental do que é bom para você, do que é saudável, do que é vida. Então, eu acho que isso é passível e possível de todos nós. Foi muito difícil pôr sentimentos no papel? Eu acredito que hoje é um pouco mais fácil expressar aquilo que você deixa latente para expressar. Então, assim, é sempre difícil, mas talvez pelo exercício diário foi um pouco mais... Flui, né? Não tem horário para fluir, não. Flui. Qualquer momento. Tem que pegar, né? Surgiu, tem que capturar. Tá dormindo, acordou com a inspiração, vamos lá. O que representa a prática diária dessa escrita para você? Porque você disse várias vezes que você tem feito esse exercício diário. Você tem escrito, né? E agora, mais uma vez, você confirma isso ao dizer que flui a hora que flui, na hora que aparece, faz seu registro, porque senão também se perde, né? Se perde. Você esquece. Esquece. Memória e falha. Quando voltar, volta diferente, né? Aquilo é naquele momento e acabou. Né? Então, o que representa para você a prática diária da escrita? Eu acho que é uma caixinha de sentimentos que hoje eu aprendi a guardar para poder expressar e pensando não apenas em mim, como eu leio. Claro que aquilo primeiramente passa por mim, mas quem vai me ler? Então, esse exercício para mim é como se fosse um hábito, é uma oração. Escrever para mim é uma oração. Porque eu não falo só de mim, eu falo do outro. E muitas vezes acolho o outro e rogo pelo outro. Então, acho que essa vivência se tornou na minha vida como uma oração mesmo. Acho que essa prática diária da escrita, daquilo que é humano, para mim é oração. Outro dia que eu entrevistava uma pessoa justamente sobre escrita, ela tinha feito a faculdade de letras e eu perguntava para ela como é que isso tinha interferido no processo de escrita dela. Ela falou, muito pouco. O que fez diferença para mim foi ler bastante e escrever muito. Não é? Então, você tem escrito bastante, mas agora eu estou curioso também para saber o que é que você lê, o que você gosta de ler.
Eu leio muito poesia, gosto muito de Mia Couto, além dos livros técnicos da minha área, né, de psicologia, eu gosto muito de Mia Couto, gosto muito de Adélia Prado, gosto muito de Fernando Pessoa, inclusive cito muito Fernando Pessoa nesse livro, cito uma grande psicanalista que defendeu muito a sensibilidade feminina, que foi a Lou Salomé, ela foi uma das analisandas de Freud. Quer dizer, para mim, o que essa mulher representava naquela época, uma mulher de pensamento, uma figura forte, que também conviveu um pouco com grandes filósofos como Nietzsche. Então, assim, eu gosto de pessoas que me acrescentam muito, mas que também me identifico naquela luta de ser uma mulher firme, forte na sociedade, de ter um pensamento, né? Não é porque eu escrevo poesia que eu sou mimimi, né? Porque as pessoas falam, só escreve poesia, só poetiza a vida. Não é bem assim. Eu acho que quando a gente poetiza, a gente está tentando amenizar um pouco a dor que a gente sente, ou tentando ver a vida de um ângulo um pouco mais doce, mesmo tão dolorido. Por beleza, né? Eu acredito assim que uma grande expressão da poesia é beleza. É beleza em meio à dor. É beleza em meio às perdas. É beleza em meio aos objetivos não alcançados. É beleza em meio às conquistas. É beleza em meio às coisas simples da vida. Mas, para mim, a poesia ela é uma grande expressão de beleza. Porque eu vejo que Deus cercou o mundo do que é belo. Você pode encontrar o que é belo em qualquer lugar, mas tem que fazer aquilo que você disse, tem que educar o olhar. Exato. Né? Para todo dia você descobrir perto de você aquilo que ninguém está vendo, né? Que se passa despercebido. Eu tenho tentado educar o meu olhar para o belo, porque você traz para dentro de você aquilo que você olha. Se você se fixa numa coisa feia, ela acaba imprimindo uma imagem dentro de você, não é? Com os filmes fotográficos acontece isso. A imagem que fica fixa ali durante muito tempo é a que se imprime, né? Então, aquilo que entra pelos nossos olhos durante um longo tempo causa uma impressão dentro da gente. Se a gente está acostumado a não deixar escapar nada de feio na vida, né? Se o olho está sempre preso no que é feio, se a pessoa é uma especialista em feiura, né? Então, olha o que você está fazendo com você, não é? Então, eu tenho tomado essa decisão. Eu quero todos os dias descobrir onde é que está o belo à minha volta. E nessa busca, sabe, Carla, eu descobri que bonito quer dizer bonzinho também. É a mesma coisa. É assim como os portugueses usam, a gente brasileiro usa o inho para o diminutivo, os portugueses usam muito o ito, não é? Para o diminutivo. E o bonito é um bom pequeno, é um bom que você apanha, que você guarda, né? Então é o mesmo radical. Deus é bom e é sempre belo, e aquilo que Deus faz é bonito. Todo dia tem beleza esperando pela gente. E a nossa forma humana de ver o belo é relativa, porque o que é belo para você pode não ser belo para mim. Não é? Pode ser bonito para o outro, pode não ser belo para o outro. Então, acho que eu até escrevo isso. O que é o belo que me atinge pode não atingir o outro. Então, eu tenho que respeitar até o que o outro acha belo, para eu poder ver beleza naquilo que para ele é belo. Ou até o momento dele, né? Porque gosto também se apura, né? Exato. Tem tanta coisa que a gente não achava bonito no passado e que, de repente, a gente redescobre, não é? Você é uma boa observadora? Eu acredito que sim. Eu acho que eu tenho aprendido a ser, né? Não posso afirmar que já sou uma boa observadora, mas tenho tentado observar mais, educar o meu olhar para a boa observação, sem apenas ver com uma percepção íntima minha do que eu acho, e do que eu acho, né? Porque quando a gente acha, a gente não sabe, né? Do que eu penso, do que eu intuo e do que para mim é significante. Acredito que eu esteja no caminho, aprendendo. As fotos do livro estão lindas. Quem observou? Você ou o fotógrafo? As fotos minhas foram tiradas por um outro bom observador, que é o Léo Aversa, do Rio de Janeiro, um muito bom profissional, fantástico. As fotos externas, algumas são minhas, algumas que eu observei de pessoas que viajam comigo e que achei bela a foto, falei, quero agregar a esse momento. Então foi um mesclado mesmo. Algumas fotos são minhas, eu gosto muito desse olhar fotográfico da vida, porque a gente consegue deixar bonito. Pô, que bom, é isso aí. Quando você vai fazer as suas viagens,
já se tornou proposital? Ou depois você vai resgatar isso? Você passa por uma cena e diz, nossa, essa cena vai caber bem bonitinho no meu livro. Nossa, isso aqui dá uma poesia. Acontece na hora ou é o contrário? A cena passou, o momento foi, e de repente você resgata na memória? Não, é na hora, na Márcio, hora, né? na hora. E às vezes eu peço para parar o carro, às vezes eu paro. Eu fui visitar meus pais agora, recente, na minha cidade natal. Estava com a minha mãe no centro, vi uma estação ferroviária antiga, né, abandonada. Eu falei, mãe, eu vou lá agora. Eu preciso bater a foto dessa estação agora. E aí eu escrevi, discorri algo que eu me lembro na minha infância, que foi a minha primeira despedida, quando realmente a minha mãe foi fazer uma viagem para cidades vizinhas, que precisava usar o trem. Aí eu falei, foi a primeira vez que eu vi a minha mão pequenininha acenando. Então eu me lembrei daquele momento. Eu fui tirar a foto da estação. Então eu tento registrar isso, porque passa. Uhum. Se passou, eu lembrei daquele IP, porque eu adoro IP, né? Me lembrei Somos dois. daquele... Você também? Tem um lá na frente de casa. É sensacional. Plantei. Então, e é esse momento que a gente tem que aproveitar. A vida é isso, é esse espaço entre o que acontece e aquilo que você descreve, é o entre, né? Não dá para deixar escapar. Eu não quero terminar a nossa entrevista, não. Nem eu. Vai embora, não. Eu venho de novo. Obrigada pela possibilidade. Vai embora, não. Fica aqui. Gente, Obrigada, eu estou conversando aqui com uma pessoa tão querida, a Carla Fioravanti, não é? O seu novo livro, Entre Tantos, é um livro belíssimo, não é? Belíssimo para você ter, belíssimo para você ler, belíssimo para você decorar a sua casa. É muito gostoso quando a gente chega na casa de uma pessoa e ela tem aquelas mesinhas de centro muito bem montadas e tem uns livros lá tão bonitos, né? E a gente, às vezes, é obrigado a esperar por alguma razão. Como é bom quando a gente encontra algo bonito para a gente ler, para a gente folhear. E, às vezes, ali a gente tem um encontro, não é? Então, eu estou aqui indicando mesmo para você o livro da nossa querida Carla Fioravanti. A editora é Redemoinho. Tá aqui, olha, vou tomar em mãos, tá certo? Fica mais fácil de você ver. E vou abrir nessa foto aqui que já estava marcada e que tá tão bonita, essa roda gigante. É em Paris. Em Paris? Paris. É a união do antigo e do novo. Não é? Porque quem não foi a criança que sonhou com uma roda gigante, não é? E quem não é o adulto que também sonhou em estar em Paris, não é? Não é verdade? Então você pega o antigo e o novo, o antigo desejo da volta na roda gigante com o atual de um passeio em Paris. Eu não conheço gente que com limite de idade para poder querer visitar uma cidade como Paris, né? Eu acho que não morra sem conhecer Paris. Nossa, pois é. Para quem tiver a oportunidade. É verdade. Não é? Então, eu me despeço aqui com muito carinho da Carla, esperando você de volta. Muito tá bom? Obrigada mais uma vez. E, se demorar para escrever o livro, vem a gente fala desse de novo. A gente de novo, né? Não, com certeza eu volto. Obrigada, Márcio. Obrigado, querida. Olha, nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Você continue conosco pelo nosso Facebook, tá certo? Te espero daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e o meu convidado desse bloco está lançando mais uma obra literária, 9 Papas contra a Destruição do Mundo. Nós vamos conhecer um pouco dos 100 anos de guerras e lutas pela paz. Seja muito bem-vindo, Beto Iesus. Vamos conversar aqui sobre esses 9 papas, sobre este livro novo. Ótimo. Não é porque escrever um livro de contos sobre os 9 últimos papas e suas ações de paz. O que te despertou para isso? Márcio, eu gosto muito de Bento XVI, né? Ele não é muito simpático assim para o público geral, mas para mim é um papa muito atrativo, assim, pelo aquele lado intelectual dele. E um dia eu estava lendo, sempre leio coisas dele, e um dia ele falou uma frase que me marcou muito. A igreja existe para que o mal não vença na terra. Aquilo mexeu comigo. Uhum. Eu, como sou apreciador da história e conhecedor da Primeira e Segunda Guerra, eu logo vi uma conexão entre as atitudes do papado em reação ao banho de sangue que começou com a Primeira Guerra. Em 1914, a partir de 1914, você tem que imaginar que se antes se matava os seres humanos com estilingue nas guerras, a partir de 1914 é como tivesse uma mudança gigantesca e surgiram e amadureceram as armas de extermínio de massa.
Um verdadeiro banho de sangue. Ficou fácil matar. E em grande quantidade e barato, porque existia uma nova indústria da morte. E o papado, que sempre reagiu contra isso, a partir de 1914 teve outra atitude escandalizada. Então Bento XV, que foi o Papa de 1914 a 1922, lutou contra a guerra, foi ridicularizado, tentou evitar a guerra e avisou no final: vocês vão impor à Alemanha todas essas sanções, então vocês vão ver o que vai acontecer, vai piorar muito. E aí veio o surgimento de Hitler, que causou uma guerra de 60 milhões, que matou 60 milhões de pessoas. Hitler era um ignóbil, irrelevante, tinha perdido todas as guerras, mas quando a Europa no seu conjunto, punindo a Alemanha por provocar a Primeira Guerra, resolveu fazer o povo alemão passar aquele nível de fome, aquela fome sem perdão, ela deu tudo o que Hitler queria. E ele se tornou chanceler em 1937 para virar o ditador da Alemanha e causar tudo o que todo mundo já sabe, né? Um grande massacre. A capacidade que a injustiça tem também de se multiplicar, né? De dar frutos de injustiça. Porque essa sanção foi desumana. Sim. Né? E o que teve como reação? A reação teve Hitler. Pois é. E em 1937 é curioso como a igreja, ela sempre está presente, né? Em 1937, Pio XI, através do seu braço direito, seria o futuro Papa Pio XII, né, ainda cardeal, ele publicou uma encíclica chamada Com Ardente Temor, onde ele chamava, essa encíclica está em qualquer lugar, pode ir na internet, Com Ardente Temor, e essa encíclica condena Hitler de cabo a rabo, inclusive falando na cara de Hitler que ele é um louco. Isso causou uma reação muito forte de Hitler, né? E que começou a perseguir a igreja, ao ponto de, no final da Segunda Guerra, já estou na Segunda Guerra, o Pio XII combinar com seus cardeais o seguinte: olha, se Hitler me pegar, porque tinha já uma intenção de raptar, de sequestrar, de aprisionar Pio XII. Se Hitler conseguir fazer isso, vocês elejam outro Papa e levem a administração da igreja para Portugal, para que ele não tenha um Papa na mão. Olha o nível de perigo. E aí todo mundo diz, mas Pio XII não foi aquele Papa que condenou isso e aquilo. Condenou sim. Se você não quer ver, é outro problema. Entendeu? Talvez ele não fosse o Papa tão simpático, né? Mas é assim, é o Papa que... Se posicionou. E radicalmente. Não, e outra coisa, ele morreu assim, muito visível, muito aplaudido, os políticos americanos e europeus todos saudaram a posição construtiva dele. Quem fala mal dele é porque não tem vontade nenhuma de falar bem. Então eu construí 8 contos, porque assim, se eu fosse descrever a trajetória do papado como uma narrativa, ia ser muito chato, porque é uma vida muito dura. Quem chega com saúde a perde, tipo Paulo II, que levou 2 tiros em praça pública. Quem chega sem saúde morre logo, que é o Paulo I, né? É aquele, entre aspas, é aquele emprego do tudo eu. Ele é culpado de tudo, né? Inclusive Francisco... É uma carga muito pesada. É pesada. Francisco recebe ataques covardes. Você pode ver isso em qualquer lugar. Todo mundo quer que o Papa seja o que ele quer. E esquece que existem 2000 anos de tradição construindo um papado. E que ele não pode ser só o que ele quer, ao mesmo tempo que ele tem que colocar a personalidade dele e fazer modificações que as pessoas... às vezes não querem, elas querem talvez a igreja do século I, da época de Pedro e Paulo, e não é possível, o mundo muda rapidamente. Pio XI, por exemplo, falava que a igreja tinha que se adaptar, que aquilo estava mudando. Então eu construí 8 contos, né, onde a história dos papas em relação às atitudes e a biografia deles é 100% fidedigna. O livro tem mais de 70
80 livros cultos na bibliografia e eu criei um ambiente ficcional para deixar isso agradável. Então você pode dar para uma criança ler e para um adulto ler. Muito Agora, bom e interessante. É interessante, né? Deixa eu até complementar e falar, por exemplo, no conto que eu falo de São João 23 agora, eu narro como ele, Núncio em Istambul, salvou 647 crianças judias do massacre nazista. O navio chegou e os nazistas queriam devolver esse navio. Isso tudo são dados comprovados. Esse particularmente, o do João 23, é 100% ocorrido. Eu arrumei o nome de todo mundo que participou, eu arrumei o nome de todos os envolvidos, só não arrumei o nome das crianças, porque as crianças não tinham nome, elas tinham sido subtraídas. Pequenininhas, com 4, 6 anos, elas não lembravam os nomes dos pais, que judeus tinham sido assassinados. Mas, por exemplo, Hitler não tinha perdão com criança. A tese não era uma tese mais ou menos assim no ar. O judeu, criança, vai se tornar um judeu adulto e vai combater o nazismo. Então, nós matamos as crianças. Então, o que aconteceu? O coronel da Gestapo de Istambul queria de qualquer jeito devolver o navio para a Romênia, de onde eles tinham escapado. E aí o Núncio Roncalli, o famoso João 23, se rebelou, disse, não, você não vai fazer isso. E eu narro tudo isso e como terminou. Inclusive, ele foi explicitamente ameaçado de assassinato. Poxa vida. E todos eles, né? Ser papa é estar numa lista de que todo mundo quer pegar você. Né? Infelizmente, é a realidade. Porque você tem uma atitude moral, você é oposição à indústria das armas. Naturalmente, nós somos. O católico tem que ser uma oposição à indústria das armas, porque significa sangue, morte. Da mesma forma que, com coerência, tem que ser contra o aborto. Entendeu? Essa é uma coerência da doutrina. E o papado não se furta, é corajoso. Você assumiu, já vem junto. Você é oposição à indústria da morte. Parabéns. Olha, obrigado. Só de te ouvir assim nesse pouquinho, a gente já percebe como a literatura é interessante e importante, não é? E a maneira como você conta é realmente muito atraente, porque você realmente passar a história de 9 papas como ela realmente é, nua e crua, não traz esse nível de interesse, não traz esse tempero gostoso que você colocou nisso tudo aí. Então, e por que você começou falando do Bento XV? Porque eu comecei falando do Bento XV porque em 1914 teve essa ruptura, né? O mundo que matava de pouquinho começou a matar barato em grande escala. E começou uma coisa incrível no mundo, que o mundo sofre até hoje, o ISIS. Na verdade, é consequência de toda essa desarrumação que começou em 1914, a grosso modo. Né? O que acontece? Em 1914, começou a se supor que o lado industrial ia salvar o mundo, você entendeu? O lucro. Né? Que a arma é importante. Você já não ouviu isso? Tal país é importante a indústria de arma deles, e dá lucro, dá emprego, é a coisa mais besteira mais louca que o mundo vive. Essas armas, elas são feitas para matar e nós não precisamos de uma indústria de morte. Então parece que a indústria de armas foi ligada ao desenvolvimento e até hoje a gente paga por isso. Isso vai acabar, em termos do livro, no conto O Mendigo do Livro Laranja, que é o último conto que eu falo de Laudato Si e de Francisco, onde um mendigo acha o Laudato Si na rua, esse livro que as irmãs paulinas imprimem também, né? Que tem a capa laranja, e vai se reconstruindo na crítica que Laudato Si faz à indústria de morte e à indústria do descarte. Você sabe que o planeta em 2015, 2016 é negativo em relação à criação de recursos? Isso quer dizer que nós hoje, seres humanos que habitamos a Terra, consumimos mais da Terra do que repomos. Nós estamos matando a Mãe Terra. E claro, se ela morrer, o que vai acontecer, Márcio? Pois é. Adivinha só. Então. Vai morrer também. Vai morrer também. Todo mundo tão apegado ao consumo e à vida e deixa a Mãe Terra sofrer com todos esses desequilíbrios, o qual Francisco, tão criticado hoje, foi rápido em perceber e agir contra. Qual é o link aqui entre o Bento XV
e essa história do filme O Senhor dos Anéis? Ah, essa é curiosíssima. Eu, para falar de Bento XV, que a história dele é de massacre. Bento XV e Pio XI morreram de infartos fulminantes. Tamanha preocupação, né? Eu falo, para construir essa narrativa e explicar como é a história de Bento XV, eu fui buscar no Ronald Tolkien, na biografia do Ronald Tolkien, os elementos. Ronald Tolkien, o famoso escritor do Senhor dos Anéis, foi soldado na Batalha de Somme. Para quem não sabe, a Batalha de Somme, no norte da França, na Primeira Guerra, foi a batalha mais sangrenta que houve, talvez, quiçá no mundo. Era assim, existia aquele espaço de você combatente aqui, do outro lado, tipo os alemães ou outro inimigo, e no meio tinha uma região chamada Zona de Ninguém ali, em que as pessoas ficavam mortas. E Tolkien, por exemplo, foi para lá, né, e voltou praticamente aleijado. Ronald Tolkien tem uma história curiosíssima. Ele, além de ser militante católico, ele tem na história dele o fato da mãe dele, que morreu de diabetes, ter feito uma conversão para o catolicismo. Ela era anglicana e se tornou católica. Isso marcou muito a vida de Tolkien, porque o padre Xavier Morgan, em inglês, né, Tolkien nasceu na África do Sul, adotou ele e o irmão. Ele criou dentro dele uma sensação de proteção e uma dívida em relação à igreja, que ele se tornou, além de ativista, um dos filhos dele se tornou padre. E digo mais, toda a simbologia do Senhor dos Anéis é uma simbologia não só cristã, como católica. Assista outra vez o livro, o filme, e você vai ver como é uma simbologia católica. E no livro eu conto a história dele na trincheira, falando com um padre ficcional chamado Peter, né, contando a história deles, a história dele pessoal e dos esforços de Bento XV, de como era absurdo na Primeira Guerra. Eu tenho uma coisa curiosíssima, porque eu li mais de 5.000 páginas de histórias, de livros de história sobre a Primeira e a Segunda Guerra. E tem uma coisa escrita nos anais do exército inglês que é fantástica. Os padres católicos eram os únicos padres que iam nessa zona da morte, onde ficavam as pessoas apodrecendo depois de alvejadas, para dar os últimos ritos. Isso causou uma... Sob risco de morte. Muitos morreram. Pois é. Muitos sob o risco de morte, porque o fogo não parava para eles irem lá dar os ritos. Diz todo mundo, isso é um dado do exército inglês, todo mundo fugia. E só o padre católico, vamos dizer, a grosso modo, né? Quer dizer, a maioria dos padres católicos, né? Isso causou uma conversão imediata logo após a guerra de 14 mil soldados. Pela coragem, pelo testemunho, né? Pelo testemunho de amor que aqueles padres corajosos davam. Isso foram histórias vividas por Ronald Tolkien. Isso aí está tudo no livro. Tudo no livro, porque tá são vendo? contos. Olha né? aí. São 8 contos, todos nesse pique. Eu falo como João Paulo VI foi a Jerusalém, por que foi a Jerusalém, como foi a visita dele a Jerusalém, como foi a vida de Paulo I, como foi a luta de João Paulo II em relação ao nazismo e a escravatura do comunismo, né? João Paulo II libertou os povos do leste, né? Libertou o mundo, né? Porque ele foi um combatente e levou os 2 tiros por causa disso. Quando todo mundo sabia que era o chefe da antiga União Soviética que tinha mandado fazer o serviço. Né? Então isso era uma coisa clara. Ficou claro numa conspiração com um partido de um país, de uma região ali. Nossa. Ficou claro. Só que ninguém podia, na época, não podia se opor, porque todo mundo tinha medo de que o mundo entrasse numa terceira guerra, entendeu? Então as pessoas Foi importante recuaram. ser discreto em relação a isso. É a mão do mal. O Paulo II tentou evitar o mal maior, né? Assumindo todo aquele peso, né? Pois é. Agora, por que emergir as histórias de Pio XI e Pio XII na famosa Biblioteca Ambrosiana de Milão? Olha, a Biblioteca Ambrosiana de Milão foi um berço de cultura católica, né? E, por exemplo, João XXIII, né? O padre Roncalli, na época, foi estudioso, assim como Pio XI foi o prefeito dessa biblioteca. Então, ali, eu criei toda uma situação ficcional de 2 padres que discutem.
um padre mais tradicionalista e um padre mais progressista discutem Bento XV, Pio XI e Pio XII. E todo aquele envolvimento da história da época, né? Inclusive a guerra na Espanha, entendeu? Essa grande enfrentamento entre o comunismo que estava nascendo e o capitalismo, né? A igreja sempre se posicionando no meio, né? Ela não quer nem a escravatura, ela quer o valor do trabalho, não quer nem a escravatura comunista e ateia, né? Como é colocada por Marx, e nem o capitalismo selvagem, né? Onde você descarta o ser humano, né? É nesse centro que a igreja se posiciona e eu discuto isso. Tá certo. Fala aí pra gente também um pouquinho sobre essa tentativa de salvamento das 647 crianças judias dos fornos nazistas. Então, eu acabei de falar, o que eu posso acrescentar a respeito disso é que eu falei de 647, mas foram mais de 24 mil judeus salvos por Roncalli e toda a estrutura da igreja ali naquela região, porque ele era anúncio para a Turquia e Grécia. Você fez a citação, mas tem mais detalhes sobre isso no livro? Tem, super mais detalhes. Essa história é completíssima com os nomes da época, né? Ah, então tá bom. Porque eu tinha visto, você fez a citação várias vezes durante a nossa conversa, mas eu queria saber se resumiu o que você tinha dito ou se você estava guardando de propósito o suspense da história. Né? Mas está guardando de propósito. Claro, não, claro. É justo. Justo. Então a história está completa. Completa com final. Sério? Sério. Eu vou te dizer, Roncalli fazia... Bom que você falou que o meu já está aí para eu ler. Ah, sim, você vai gostar. E são 8 contos, quer dizer, a pessoa pode dosar a leitura, né? Pode ir lendo aos pouquinhos, e numa linguagem simples, né? Mas mostrando como são esses homens tão humanos e tão corajosos, enfrentando no olho do furacão o mal que tem no mundo, né? A gente ouve falar do Papa Paulo VI sempre como uma das grandes mentes da igreja, um dos homens mais brilhantes que a igreja já teve, talvez o Papa mais brilhante. Ele é uma pessoa que marcou muito a história da igreja pelo seu preparo, pela sua intelectualidade, não é? Foi um homem importantíssimo na história. Não é? E eu queria saber se esse lado intelectual dele tão proeminente, se isso ofuscou um pouco da sua popularidade. Eu acho que ele era uma pessoa um pouco, assim, tímida, né? A gente não tinha todos esses mecanismos, né? Hoje o Papa Francisco faz um gesto, todo mundo sabe. Mas ele, por exemplo, ele podia ter não continuado o Concílio Vaticano II, foi corajoso e continuou. Numa hora que deu aquela cisão dentro do concílio, ele teve a luz de ir para Jerusalém e dizer, olha, gente, vocês estão brigando aí, vamos para Jerusalém, lembrar de onde a gente saiu? E aí eu narro toda a visita dele aos doentes, eu narro o encontro dele com o patriarca Antenágoras, que foi uma coisa que aproximou a igreja definitivamente dos ortodoxos, né? Uma cisão que tinha ocorrido milênios atrás, e ele foi lá e enfrentou isso. Eu transcrevo no livro, no conto, né, que eu falo da visita dele, eu transcrevo o diálogo que ele teve quando encontrou Antenágoras, que um técnico da RAI gravou sem poder gravar, gravou na surdina. Sabe que é de latino, né? Deixa gravado aí, não desliga, não é para desligar, então tá bom, desligou nada, então eu transcrevo, você vai saber o que eles falaram, é impactante ver o que eles falam e a saudação que eles fazem a Cristo. Nossa! 2 grandes homens. Coisas curiosas você trouxe para dentro do seu livro, hein? E eu vou te dizer, você não vai achar em lugar nenhum. E eu vou te dizer, quem foi a Jerusalém, por exemplo, e não conheceu, não leu nunca sobre as portas míticas dos livros de Neemias, eu falo aqui. Você vai achar que não conhece Jerusalém mais. E você vai querer voltar lá. Porque legal, eu descrevo as 12 portas míticas, como elas são, e o simbolismo delas. Muito bom, hein? Esse é um conhecimento muito profundo. Estou gostando. E muito. Opa! Papa
João Paulo I, ele foi assassinado realmente ou isso é fantasia? É uma fantasia, né? O papado, existem várias suposições, até hilárias, né? Mas a verdade, eu vou me ater, como a gente não tem tanto tempo, eu podia descrever todas as teorias de conspiração que eu estudei. Mas, na verdade, João Paulo I, quando assumiu, já sabia que ia morrer, porque ele era um cardíaco no último, e a medicina da época não tinha como segurar ele. Então, por exemplo... Ele ainda arrumou um pouquinho de preocupação para a cabeça, né? Arrumou. Pouca coisa. Ele não queria, mas ele foi uma luz, porque ele era tido... Ele ficou 33 dias no papado, mas ele era um homem que viveu só para os pobres. Ele nunca quis nem ser cardeal. Ele nunca se propôs a ascender na hierarquia da igreja. Ele foi trazido por João XXIII, pela luz que ele era atendendo os pobres. Ele, quando criança, trabalhava um pedaço de pão, porque a Itália era muito pobre. Os italianos vão assim dizer que são meus avós e avós de outros, a Itália era muito pobre. Ele ganhava pedaços de pão por serviços que ele prestava quando era criança. Ele sentava e dividia o pão com todo mundo. Quem é que faria isso? Você, criança. Você é uma luz. Você fala da participação da mulher no conto sobre João Paulo II? Eu, na verdade, eu descrevo como ele queria estar com todo mundo, com os jovens, né? Ele acabou criando a grande jornada, e como ele tinha esse diálogo com as mulheres, especialmente a Wanda Podhalska, né? Que se tornou uma conselheira dele em termos de família. Na verdade, ele era amigo do marido dela. Até começaram um zum, de aquele zum horrível, né, que acabou até atrasando a canonificação dele, né, e eu falo como ele achava importante as mulheres. E eu conto uma história curiosíssima. Eu leio até o rodapé da Gazeta de Xangai. Eu jogo na mão bula de remédio, eu leio tudo. Aí eu achei, o ano passado, em abril do ano passado, eu achei a história de agradecimento de uma judia que foi salva por ele durante a Segunda Guerra, largada, catatônica numa estação. Quando acabou a guerra, os nazistas se mandaram, ninguém ficou, então ninguém queria pagar o preço da maldade. E largaram essa moça catatônica, enferma, e ninguém estava dando bola. E ela narra como um padre vestido de marrom atravessou a multidão e foi ao encontro dela, carregou ela por 3 quilômetros para levar à próxima estação para poder enviá-la aos parentes que sobraram, porque ela era judia. Essa mulher, ela deixou um agradecimento enorme, e esse testemunho, o nome desse padre, Wojtyła, né? João Paulo II. Você sabia dessa história? Não. Essa história eu comprovo no livro, foi uma notícia que eu vi num jornal online de Israel. Eu tive que traduzir porque estava num escrito muito, muito mal em inglês, mas assim, macarrônico, né? E aí, gostei. Assim, um estagiário, né? E ela agradecendo e todo mundo agradecendo, chamava Zihrer, botaram a foto dela, é engraçado porque eu fui buscar a foto dela bonita, jovem, aquela beleza eslava, cabelos pretos, pele muito branca, etc. Depois aquela senhora, já mãe, a avó bonita ainda, com aquele sorriso de satisfação. Olha só que história que João Paulo II nos herdou também. Nossa. Beto, olha, o livro... Nos deixou de herança. Nos deixou, é verdade. De herança. O livro, ele dispensa propagandas, não é? A propaganda já está feita, não é? Que foi esse bate-papo maravilhoso aqui com Beto Iesus, não é? Sempre é uma maravilha poder ouvi-lo sobre os livros que escreve. Obrigado. Não só porque você é capaz, você tem sensibilidade para pensar essas histórias comoventes, importantes, mas a maneira como você as exprime. Porque é impossível que alguém que fale com tanta paixão escreva de forma diferente. Sim. Não é? Então, quero dar a você mais uma vez os parabéns, não é a primeira vez que faço isso. Estou ansioso para ler o livro, que me prometeram que está por aqui em algum lugar. Não é? Então eu vou achar. Eu já avisei aqui para o Beto que quando vem para entrevista e não trazem o do entrevistador, não voltam mais. Eu já Então acho bom ele conferir se o livro é realmente... Brincadeira, meu amigo. Posso dizer onde que está vendendo? Por favor. Olha, você tem 2 jeitos muito fáceis de comprar esse livro. Nas livrarias paulinas,
Olha Ótimo. só, é só chegar lá, onde não tiver a pronta entrega sem encomenda, e na fanpage, 9 papas contra a destruição do mundo, no botão comprar agora. Mais fácil que Só isso. entrar na fanpage, então, é o título do livro, 9 papas contra a destruição do mundo, e acabou. Beto, Deus te abençoe. Obrigado, hein? Por favor, não pare, não é? Não pararei. Traga mais histórias aí pra gente, como essas, verdadeiras, construtivas, emocionantes. Obrigado. Tá Obrigado mais uma vez por estar com você aqui. Olha, nós agradecemos você pela sua companhia nesta noite. Terminamos por aqui o nosso Papo Aberto. Desejo a você um ótimo final de semana. Me despeço com saudade, mas sabendo que a gente se encontra na semana que vem, tô certo? Então estou esperando por você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!